Oncologia pediátrica. Qual é a relação entre os defensivos agrícolas e os casos de câncer em crianças? Como as mutações genéticas têm contribuído para o aumento no número de casos de leucemia? Vamos saber também o que os estudos mais recentes estão apontando e se é possível chegarmos a 100% de cura para o câncer infantil. É a partir de agora no programa Outros Olhares. Fique com a gente. Nossa convidada de hoje é a oncologista pediátrica, a doutora Silvia Brandalize, fundadora do maior hospital especializado em câncer infantil da América Latina, o Centro Infantil Boldrini, de Campinas, São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia, Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Certo. Doutora Silvia, a senhora tem uma longa trajetória aí dentro da medicina, dentro da oncologia. Agora, como é que a sua carreira se conectou com os estudos da oncologia infantil? Em que momento que isso aconteceu? Olha, Juliana, depois de 10 anos de pediatria geral, e sempre trabalhei em serviço público, né, na Universidade Estadual de Campinas, na área da pediatria, sempre apaixonada pela pediatria geral. Mas foi uma criança de 5 anos que me deu o checkmate para cuidar dela, né? A área do câncer era uma área que eu não queria entrar, porque eu sabia que a criança iria morrer. As chances de sobrevida eram menos de 5%. Então, é melhor ignorar do que enfrentar. Certo. Né? Então, eu falava, isso vai para adulto, isso vai para hematologia, isso vai para... Mas um menino de 5 anos, de alguma forma, assim, ele me força a ir para a área, do ponto de vista de coração, né? Entrar na área do câncer da criança foi um universo muito rico. Olha só. Porque eu aprendi a sair do conforto de funcionário público dentro da Unicamp e pôr o pé na sociedade. Como é que você, junto com a sociedade, pode criar uma unidade? Porque não existia. Para atender uma criança com câncer, o que significa de você montar áreas para diagnóstico, para um bom diagnóstico, para um bom tratamento. E como é que se aprende um bom tratamento? Se aprende só conversando e conhecendo quem já faz bem e que já publica bem. Então, aprendi nos Estados Unidos a questão de você fazer perguntas para cada tratamento, para cada tipo de doença, que tem um estudo prospectivo. Um estudo que você tem a pergunta, tem o método e o resultado. Que você tenha sempre um olhar externo da monitoria do que você está fazendo. Importante isso. É fundamental. A crítica sobre o fazer, né? A crítica sobre o fazer, exatamente. E você compartilhar isso com outros hospitais para ver se todos conseguem ter os mesmos resultados. Então, a hora que começa o Boldrini, começa de imediato o Grupo Brasileiro de Tratamento da Leucemia na Infância. E desde então, eu não consegui mais, por exemplo, copiar uma receita ou uma norma definida pelo Ministério. Eu só consegui trabalhar do ponto de vista de estudo prospectivo, onde se faz uma pergunta e se avalia o resultado. Eu me lembro que o primeiro estudo, de 1980, a pergunta foi, podemos diminuir a dose da irradiação do crânio? Essa pergunta surgiu da onde, então, doutora? Ela surge, a gente olha na literatura e vê que tem algumas evidências que talvez permitam você retirar a radioterapia, diminuir a dose. Então, você sempre fundamenta com estudos ou pré-clínicos ou clínicos de fase 1 e fase 2 e fundamenta a sua proposta. Então, nós íamos baixar de 2.400 rads, que é a dose convencional, para 1.800. Fazendo estudo prospectivo, randomizado, você não sabe em que braço que vai cair o doente. Tem que ter o termo de consentimento informado, tem que estar tudo nos conformes. Comissão de Ética em Pesquisa aprovar. Dá uma dor no peito, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Sim, sim, mas é preciso olhar para isso e fazer alguma coisa. E vou te dizer uma coisa.
Esse estudo feito no Brasil, a gente só vai saber o resultado daí 8 anos, 10 anos, o que aconteceu fazendo isso. Serviu de modelo por uma revisão internacional como um dado importante para mostrar que é seguro diminuir 2.400 para 1.800, não dava maior incidência de recaída e, por outro lado, dava menos radiação na criança. Olha, que importante isso, doutora Silvia. Que legal. Que importante isso. E já já nós vamos aprofundar mais, porque a gente quer saber mais aí das suas pesquisas, por onde a senhora anda também. Mas antes, eu preciso saber, eu tenho algumas curiosidades ainda sobre a sua história aqui. São mais de 80 prêmios que a senhora coleciona, entre prêmios, homenagens, né? Talvez até esse número seja maior, né, doutora Silvia? Agora, é uma carreira muito reconhecida e muito importante. Os seus estudos contribuíram sempre muito para essa questão da oncologia infantil, né? Todos os dias, quando a senhora acorda, se sente motivada, como lá atrás foi essa motivação da criança que foi tratada? Olha, primeiro eu queria te dizer, de premiação, currículo, etc., eu vou te dar um relato que na minha sala caiu a prateleira. Desbancou a prateleira com todos os prêmios. Com tanta coisa que tinha lá. Aí a secretária falou assim, eu vou montar. Eu falei, não, você deixa. Porque pela primeira vez estou eu comigo mesma. E talvez toda essa parafernália de título, de homenagem, etc., são fantasias que a gente usa. E que a gente não carrega. Você só usa essas fantasias, esses penduricalhos. Tem um sentido para a vida acadêmica, mas para o ser humano, não. Não conserta nada, não faz nada. Pega o papel, vamos usar para rascunho, para não jogar fora. Então, pegava título e usava com rascunho no verso. Bom, humildade também é uma marca da senhora, então. Não, não é humildade, não é humildade. É a hora que você se depara com você mesmo. Entendi. Sem estar com maquiagem, etc., você encontra qual é a tua real motivação. E a minha real motivação é o sofrimento. Olha só. Porque dói na minha alma, até hoje, quando eu vejo um caso novo de câncer. Dói na alma quando eu perco uma criança com câncer. Nossa. Então, fica sempre aquele sentimento. O que eu posso fazer melhor? O que pode aprimorar? O que pode não sei o quê? É bonito a senhora falando dessa forma, porque é a essência, é a cura que eu acredito que vocês como médicos têm esse desejo muito, muito latente, né? Agora, doutora Silvia, explicando um pouquinho pra gente os casos que a senhora enfrenta todos os dias lá no Boldrini, enfim, quais são os casos mais comuns de câncer na infância nos dias de hoje? Olha, não é hoje, há 4 décadas. Certo. O mais comum é a leucemia, dá uns 30% dos casos. Depois vem tumor cerebral, que dá uns 25%. Só esses dois, metade dos casos. E isso não significa que você fica tranquilo, porque a estatística é a mesma nesses 40 anos. Não mudou, não oscilou muito nesses 40 anos, aumenta, então. Né? Aumenta. Aumenta. Então, o fato de aumentar a cada década é altamente preocupante. Por que o câncer da criança está aumentando? Principalmente no adolescente, acima de 15 anos de idade até 29. Aumentando. Então, se abaixo de 15 é assim, no adolescente é um pouco mais íngreme. Por quê? E por que câncer de testículo, câncer de mama, câncer de órgãos endócrinos em adolescentes? Aí você vai para fatores ambientais. Mas uma coisa importante é começar a aparecer na criança doenças que são de adultos. Da década de 70 anos do adulto. Então, é tranquilo saber que o mundo ao redor da criança está mudando. E que ela está sujeita a uma série de coisas que a gente precisa compreender melhor para tentar reverter essa curva íngreme para platô e depois descer. Certo, porque esse é o grande objetivo, né? E aí as pesquisas também vêm contribuindo nisso, né? Doutora Silvia, a senhora lançou ainda nos anos 80 um protocolo para o tratamento da leucemia, de um dos tipos de leucemia, né? Esse protocolo, ele está sendo usado ainda, ele foi atualizado, em que pé que está? Olha, como eu te disse, Juliana, você tem pergunta
o método e o resultado e fecha o estudo e publica. Então, nós já terminamos 80, fomos para 82, para 85, para 99, para o 2009. E o que a gente pergunta? Num deles, nós perguntamos assim, acho que foi o terceiro estudo, pode diminuir o tempo de tratamento de 2 anos para 1 ano e meio? E qual foi a resposta? A resposta foi pode. Pode! Pode, que bom. com toda a segurança, etc. Só que o mundo falou, Silvia, nós não vamos aceitar seus dados, porque o número é pequeno, dava 1.000 e tantos doentes. Porque estudos internacionais, eles fazem com 5.000 doentes, 3.000 doentes. É o país inteiro que se mobiliza para entrar em estudos prospectivos. Aqui no Brasil, mais ou menos 5% dos hospitais participam de estudos prospectivos. Só 5%? E qual é o problema? É porque tem que preencher o dado direito, tem que mandar lâmina para ver se aquilo mesmo. A monitoria pergunta resultado, toxicidade, etc. E muitos médicos falam assim, não, chega o serviço que eu tenho, eu não vou pegar mais esse. Claro. Mas até agora, no total, foram quase 5.000 crianças desses 5 protocolos que foram inseridas. O que foi importante? Foi possível diminuir a radioterapia. Depois nós perguntamos num determinado grupo, pode tirar a radioterapia? Pode. Num outro estudo perguntamos, podemos diminuir em 6 meses o tempo de tratamento? Pode, o que é fantástico, né? Isso tudo reduz os impactos na criança a longo prazo ou após? Reduz a longo prazo, melhora a adesão ao tratamento. Ah, que bom. Uma série de coisas, né? Agora, doutora Silvia, em relação ao Centro Infantil Boldrini, ele é muito mais do que um hospital, né? A gente cita aqui como um hospital, mas pelo que a gente estava percebendo aqui, ele é um complexo, ele é um centro que acolhe muito bem as famílias, que tem uma preocupação em dar esse suporte para quem está cuidando, né, da criança, enfim. Fala um pouquinho para nós o que é o Boldrini hoje. O Boldrini é a tradução de um sinergismo entre a Universidade Estadual de Campinas e a Sociedade de Campinas. E dentro desse sinergismo, a Unicamp cedeu uns profissionais no início. E a Sociedade de Campinas construiu, comprou equipamentos e ajudou no custeio. A Sociedade de Campinas auxilia com mais de 50% do custeio. Ótimo. Até hoje. Né? O voluntariado é um marco muito forte. É um marco forte, porque na realidade a voluntária é tão importante no controle como a enfermeira, como é o médico, etc. E os 80% dos doentes que são atendidos pelo SUS geram 20% da receita. Porque a tabela do Sistema Único não muda há uns 15 anos. Os 20% de convênios privados dão mais 20% da receita. Ou seja, o convênio privado, que o pai tem emprego, e convênio, corresponde a 4 vezes mais do que o que é pago pelo SUS. Mas falta metade para fechar. Metade para fechar o custeio e investimentos, novas tecnologias, é a solidariedade da cidade de Campinas. Ações sociais. E é muito bonito. Ontem, quando eu estive pesquisando as redes sociais do Boldrini, dá para sentir o carinho, o amor que as pessoas têm, que os voluntários se dedicam, desde lá trabalhar a questão da educação, para que a criança não se afaste da escola. Isso é um marco muito presente. São mais de 600 voluntários atuando hoje, né? É muita coisa, né, professora? É maravilhoso. E hoje, quando eu passo lá sábado ou domingo e vejo a Força Jovem são rapazes de 16, 18, 20 anos, que dedicam o seu sábado ou o seu domingo para brincar com a criança, contar história, fazer joguinho, etc. É comovente a hora que você vê um jovem deixando o seu conforto em casa para poder ajudar a criança. Que interessante. Maravilhoso. E é interessante a senhora juntar essa sua sensibilidade lá do início com esse olhar técnico de o que tem que ser feito, né? Então, doutora Silvia, daqui a pouquinho a gente vai seguir essa conversa, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, pode ser? Pode. Certo, então. O programa Outros Olhares de hoje é sobre oncologia pediátrica. O intervalo é rápido, nós já voltamos.
Cotas, implantada no Brasil em 24 de julho de 1991, determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, como forma de garantir a inclusão e a permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. Um dos grupos amparados por esta lei são os surdos, que, ao conquistarem uma vaga de emprego, são valorizados como cidadãos e têm seus direitos garantidos por lei. Em monografia de conclusão de curso, o egresso de administração Marcelo Boff realizou uma pesquisa sobre as dificuldades e desafios da inserção e permanência do surdo no mercado de trabalho de Chapecó. 38 membros da Associação de Surdos do município responderam ao questionário de pesquisa. Os entrevistados atuam como auxiliares de produção, professores da língua brasileira de sinais, auxiliares administrativos, empacotadores, operadores e também na agricultura. Em sua maioria, os entrevistados apresentam boas perspectivas em relação ao crescimento profissional em suas áreas de atuação. Porém, a comunicação, ou a falta dela, ainda é apontada como uma grande dificuldade. 74% dos entrevistados afirma que a empresa não disponibiliza de intérprete ou alguém com conhecimento em Libras que possa dialogar com eles durante as reuniões, treinamentos e comemorações. No dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional dos Surdos no Brasil. A data marca a inclusão das pessoas surdas na sociedade e as conquistas alcançadas, como a oficialização de Libras como segunda língua nacional, a obrigatoriedade do ensino de Libras na formação de professores, o ensino bilíngue para crianças com deficiência auditiva e na presença de intérprete de Libras nos órgãos públicos. Eu sou Jaine Rodrigues, este é o Unisciência, até a próxima! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Estamos de volta com Outros Olhares e a nossa conversa hoje é com a doutora Silvia Brandalize, oncologista pediátrica e fundadora do Centro Infantil Boldrini de Campinas, São Paulo. Doutora Silvia, vamos seguir com a nossa conversa aqui. A senhora faz parte, há cerca de 2 anos, de um comitê internacional de pesquisas relacionadas à oncologia infantil. Como é que é o seu trabalho nesse comitê e como é que funcionam aí as pesquisas relacionadas a isso? Esse comitê é coordenado por um australiano. Ele congrega 8 países, agora já estão 10 países, para estudar em gestantes, juntar 1 milhão de gestantes e ver o que a gestante está exposta a determinados produtos, determinados medicamentos, o marido da gestante, o que ele está exposto, etc. Acompanhar durante a gestação exposição a fatores ambientais e depois do nascimento acompanhar por 18 anos. 18 anos? 18 anos. Se faz questionário epidemiológico validado internacionalmente. Pré-concepção, durante a gravidez e depois da gravidez. E se colhe material biológico, sangue da mãe, sangue da criança. Estamos trabalhando para coletar saliva também agora. Porque se tem um conceito claro de que, primeiro, é evidente que o câncer está aumentando na criança e no adolescente. É evidente que isso, no decorrer desses 40 anos, não resultou de melhor diagnóstico. É evidente também que uma alteração que se faz antes da concepção da criança, até 1 ano antes, no espermatozoide do pai, ou no óvulo da mãe, 1 ano antes, ou durante o período embrionário, ou durante o resto da gravidez, está relacionado com o aparecimento do câncer. Nossa, mas isso é muito profundo, essa pesquisa, e muito complexa também, né, professora? Interessa o lugar de trabalho do pai e da mãe, interessa
o que aconteceu durante a gravidez de exposição ou mesmo de doenças maternas, para estudar o que acontece com a criança. Hoje, o aforismo é assim, o gene carrega a bala na arma, mas o ambiente puxa o gatilho. Dispara. E quais são esses fatores que podem disparar esse gatilho, professora? O que pode disparar são os inseticidas, pesticidas, carrapaticidas, tudo que mata um ser vivo mata o homem. Já conhecem, né, carrapaticida, pesticida, inseticida, que eles são tóxicos para o gene. Está escrito lá, genotóxico. E se é tóxico para o gene, é tóxico para a vida da célula. E aí que vai acontecer essa mutação genética? Aí começa aquela célula danificada no seu gene, ela vai proliferar demasiadamente, ela vai proliferar de maneira errada, e aí surge o câncer. O câncer, olha só. Professora, nesse ano de 2019, né, a senhora que é uma ativista e acompanha muito de perto e questiona essas coisas, só nesse ano nós tivemos 290 novos defensivos agrícolas liberados. O Brasil é um dos campeões no mundo em uso de agrotóxicos, né, nas plantações. Até alguns deles proibidos, enfim, em outros países, em outros continentes, né? Isso tem uma ligação direta, então, pelo que a senhora está nos explicando aqui? Olha, primeiro eu queria só fazer um reparo. Claro. Eu não sou ativista. Eu gosto de trabalhar sossegada. Ótimo, ok, tá certo. E eu não quero ter criança com câncer, tá certo? Tá, ótimo, entendi. Então, em 2016, foi apresentada uma tese em Lisboa comparando a prática do agronegócio, agropecuária, no Brasil, comparando com a Europa. Nessa tese, de 2016, lá da universidade, eles mostram que naquela época, primeiro, já tinha na época quase 400 produtos proibidos na União Europeia e ainda existentes no Brasil. Nessa tese, ela mostra que os nossos lavradores, para mim, lavrador é pai. Certo. É sempre o pai. Os nossos lavradores estão despreparados em 85%. Como que manuseia ou manipula a droga, a questão da disseminação do produto, etc. Concentrações. Então, o mau preparo dos lavradores é um fator, é uma variável impactante no mau uso do inseticida. O fato de ter produto já comprovadamente proibido na Europa, não faz o menor sentido o Brasil ficar. E também não faz sentido o que nós vimos recentemente, é que não se vai mais considerar risco potencial, se é genotóxico, só pode considerar a morte. É uma ignorância. Mas aí a gente já chega num extremo que não é irreversível. Mas saiu agora. É ignorante esse ponto de vista. É lógico que se em 2016 já tinham 400 produtos, e na tese é de fácil acesso, condenados, e uma coisa importante, dos aprovados na União Europeia, a concentração aprovada do veneno na Europeia é 1000 vezes menor, 5.000 vezes menor que no Brasil. Então, é um desrespeito, para não dizer uma ignorância, é uma improbidade administrativa colocar aprovado níveis 5.000 vezes maior, 3.000 vezes maior que a União Europeia. O princípio da precaução, o princípio da proteção da criança, da prevenção das doenças, deve ser o que norteia uma atividade pública, né? Essa professora Carmen estará no dia 16 de setembro em Campinas, que nós vamos fazer um fórum de meio ambiente e câncer de criança. E nesse fórum, nós vamos comentar o câncer e uma irmã do câncer, que é malformação congênita. Olha só. Porque a malformação acontece numa exposição tóxica para o gene nos primeiros 3 meses.
Olha da só. gravidez Sim, e depois o câncer, né? Então, elas são altamente ligadas à malformação, que também está aumentando. E no estado de São Paulo, é a primeira causa de morte relacionada à doença até os 5 anos de idade. Que coisa! E esse seminário, esse evento vai tratar dessas questões. Agora, doutora Silvia, tem algo que nós, cidadãos, quem está nos assistindo e que planeja ter um filho, possa fazer para que se evite esse tipo de situação, para que se reduza o impacto, para que, né, talvez possa ser evitado um câncer futuramente? Eu acho que, e como eu te disse, câncer e malformação, eles andam juntos. Uhum. E as pessoas aceitam malformação como se fosse um desejo de Deus. Né? Não é por aí, né? Mas a teratogênese, que é a malformação, é prima irmã da carcinogênese. E é tudo na célula imatura, na célula embrionária. Né? O que nós podemos fazer? Primeiro, ler todas as bulas das coisas que vão na nossa casa. Produtos que a gente usa no lar para limpeza. Jamais permitir dedetização na casa. Olha só. Casa sem barata é casa envenenada. Olha só. Só que a barata é mais inteligente do que a gente. Ela viu que está cheia de veneno, ela vai embora. E ela é mais amiga das outras baratas. Ela avisa as outras para não irem lá. E a gente não faz isso, a gente fica no lugar. E põe o filhinho lá dentro. O filhinho lá dentro com o piretroide na parede. Ah, é só um fumacê que protege a criança. Não protege. O piretroide, além de inseticida, ele é tóxico para o sistema nervoso. E o que a gente está vendo? Aumento de autismo de crianças, aumento de distúrbios escolares, aumento da taxa de suicídio em jovens. E uma pesquisadora da USP, Larissa Lombardi, ela expôs recentemente, na faixa de 0 a 12 meses, problemas mentais em crianças. Então, o que acontece? A gente não deve deixar inseticida. Proíbe entrar o moço com fumacê da dengue, porque o fumacê da dengue é o malation. Malation é proibido. E ele é um piretroide. Ele atua inibindo uma enzima chamada acetilcolinesterase, que é fundamental para a vida da célula. E se ele detona com a vida da célula, acaba com a nossa vida. Olha só. Então, dedetização, isso daí. Repelente, vê lá, se o repelente ali tiver benzeno, tolueno, xileno, não usa. O que a maioria tem. Eu nem olho para repelente. Mas o que é importante? É a pessoa ler o que tem lá. Certo. Doutora Silvia, tudo isso que a senhora está colocando, ele tem um único propósito, né? Ele tem uma única finalidade, que é reduzir as taxas de mortalidade de crianças, e a senhora tem uma meta, um sonho bem ousado, que a gente sabe, que é chegar em 100% de cura, né? Claro que a prevenção, ela ainda é mais importante, mais eficaz, mas quando se desenvolve a doença, né? Eu queria falar um pouquinho desse teu sonho, em se alcançar 100% de cura no câncer infantil. Chegaremos lá? Olha, de novo eu vou corrigir uma palavra sua. Eu não tenho sonho, eu tenho demanda. Ótimo! É uma demanda que não dá sossego. Mesmo um cara ficar dormindo até mais tarde, ela fala, não, pode levantar. É uma inquietação constante, então. Para quê? Ir atrás de novas terapias-alvo. Descobrimos agora, nesses 9 anos atrás, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, um novo princípio ativo. Só que neste glorioso país, nós estamos no 9º ano, só pagando taxa para conseguir o registro, a patente, para depois conseguir o registro. No primeiro mundo é muito mais rápido. Aqui nós estamos no final do 9º ano, já andou em vários países, e cada país que você vai pagando taxa para conseguir a patente e daí o registro no país. É uma nova droga. Ir atrás de novo princípio ativo é importante, ir atrás de terapias-alvo para atuar bem na célula maligna. Radioterapia-alvo, radioterapia centrada no tumor, sem fazer uma disseminação, sem fazer o spread. Isso é importante. E mais importante, a imunoterapia. Como que ela se dá? Ensinar
o linfócito da criança, como é que ele vai destruir a célula maligna. É o que foi descoberto agora há pouco, o CAR-T, saiu bastante publicação para leucemia. Então, nós estamos com pré de pesquisa. Dentro de um ano, já deveremos ter montado a estrutura para trabalhar na imunoterapia do câncer. Olha só, olha só. E o que te motiva é o rostinho da criança, então, professora? A insistir nas suas pesquisas, a enfrentar situações como essa que a senhora nos colocou aqui, dificuldade para alcançar os registros, governos que nem sempre têm os mesmos interesses, aquele sorriso da criança lá. É o sorriso da criança. E o olhar dela são as coisas de um impacto inimaginável. E quando a criança vem e fala, olha tia, esse desenho que eu fiz para você, você vê que ela compartilha da sua luta, ela te injeta esperança, te injeta coragem. Parabéns pelo seu trabalho, doutora Obrigada. Silvia, parabéns, é inspirador o seu trabalho aqui. Agora, para a gente se encaminhar para o encerramento aqui, já que o nosso tempo está se esgotando, o que a senhora aprendeu sobre a vida ao longo desse tempo? Eu aprendi que a vida é o maior bem que Deus nos deu. E é um bem que deve ser preservado a qualquer custo, preservado acima de qualquer coisa. E que a vida dos seres vivos é uma vida global. Tem o homem, tem as plantas, tem os animais, tem os insetos. Nós devemos viver em harmonia com esses animais. E esse respeito e reverência pela vida deve ser o que norteia. Por isso que nós devemos ser mais inteligentes, né? Colocar rede de esgoto. Por exemplo, Florianópolis tem só 30% de rede de esgoto. Então, 70% das fezes caem na rua, no mar, no rio, etc. Então, se você tem fezes fora e lixo, e não coleta o lixo, vai ter mesmo barata, percevejo, etc. Então, nós devemos ser mais inteligentes. O princípio é a preservação da vida, preservação da natureza. Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Por mais cano, rede de esgoto. Tenho que melhorar a qualidade da água para as pessoas. Tenho que ser sério na qualidade dos alimentos. E tenho que dar educação para o meu povo. Educação para ele ler os ingredientes que estão em série de coisas. Agora, recentemente, a França obrigou a Johnson & Johnson a retirar um shampoo do mercado para a criança. Por quê? No shampoo da Johnson & Johnson tinha um derivado de benzeno, que é do petróleo. A sociedade obrigou. E a Johnson teve que tirar, ela perdeu. Aí eu falei assim, onde que ela pôs? Está no Brasil. A gente ri de nervoso, porque isso é muito sério, né? E aí você fala assim, mas a Johnson põe para não dar piolho. Mas dá câncer. E aí você tem que escolher, é melhor ficar com piolinho do que ficar com câncer. Sim. Ou tira o piolho na mão, assim, né? Toma banho mais vezes, etc. Mas a educação é peça-chave para a transformação de uma sociedade. E a ciência é a arma que você tem que usar. A demonstração científica de um produto que não pode ser usada. A comprovação científica das doses seguras daquele produto tem que ser respeitadas. Então, eu acho que é uma imperícia administrativa o Brasil deixar passar produtos já proibidos, permitir doses mais altas, não ter a preocupação da educação do lavrador, porque é ele que vai ficar. E nós estamos tendo, de uma maneira muito elevada, na área lá de Tocantins, de Mato Grosso, onde tem muita plantação de soja, vários casos de câncer que chegam no hospital. E vários casos de malformação que estão sendo apresentados. Então, são fatos que não é possível ignorar. E não tem, sinto que isso não é verdade, não tem sinto que a pessoa tem que ser capaz de pegar uma literatura, um dado científico, publicado em revista de impacto, ler, refletir, juntar as pessoas técnicas, porque são os técnicos que têm que analisar criticamente esses dados para assessorar na prática. Mas hoje nós estamos, e aumentou, como você disse,
o número de inseticidas proibidos lá aqui no Brasil. O DDT, que foi usado na Guerra do Vietnã, está aqui de novo. Então, é realmente um problema. Triste, e nós temos que ver esses inseticidas, não só na dedetização, nos fumacês. É proibido pulverizar assim na lavoura. E o que a gente vê é o caminhão pulverizando tudo, o vento passa. E tem pulverização perto de escola. Então aquilo lá vai para a escola da intoxicação aguda, média e a longo prazo. São coisas que a sociedade civil não pode ignorar. E nós não podemos ficar calados com tanta aberração que está acontecendo. Acredito, doutora Silvia, que a gente, por estar no ambiente universitário, e a gente pode proporcionar, né, fazer com que o conhecimento, a ciência, como a senhora acabou de falar, sejam realmente armas da informação para que a sociedade tenha conhecimento e possa fazer alguma coisa, possa cobrar dos governantes para que isso se inverta, para que essa situação não chegue até a gente e que amanhã depois a gente vê aí alguém da nossa família, né, um filho, alguém próximo, porque aí o impacto é sempre maior, né, quando acontece com a gente, quando acontece com a família, enfim, que a gente possa fazer uma mudança através do conhecimento da educação. Exatamente. Muito obrigada, doutora Silvia, de coração, pela sua participação aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. Muito sucesso nas suas pesquisas e a gente espera recebê-la em outros momentos. Obrigada. Ok, tá certo então. Você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.